Olá, bem-vindos a esse bate-papo. Queria agradecer à SBTD, a Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, por essa oportunidade de falarmos um pouco sobre estudos clínicos, um tema muito interessante. Meu nome é Eliana Benedictis, eu sou médica e trabalhei durante 26 anos na indústria farmacêutica, principalmente na área de pesquisa clínica. Vamos então começar falando sobre esse tema amplo que nós vamos tentar dar uma pincelada nesse nosso bate-papo. Primeira pergunta é: por que se faz um estudo clínico? Com que finalidade? Bem, são várias. Em geral, a mais comum é estudar um novo medicamento. Mas não só isso, pode-se estudar no mesmo medicamento uma nova indicação, um novo regime, uma nova população, uma nova via de administração, assim como comparar medicamentos, estudar novas associações, pesquisar, investigar mais dados de segurança. E, embora a gente fale em estudo clínico, lembra de medicamentos, esse estudo pode ser feito também com procedimentos, diagnósticos, dietas, ou também fazer um estudo apenas para avaliar risco de desenvolver uma doença, por exemplo. Existem vários tipos de estudo. Temos uma terminologia enorme: intervencional, observacional, randomizado, não randomizado. Existe toda uma gama de modalidades de estudos clínicos. Vamos falar um pouquinho de alguns deles. O estudo intervencional. A rigor, somente estudos intervencionais podem ser chamados de estudos clínicos. Como o próprio nome diz, nesse tipo de estudo, os pacientes recebem uma ou mais intervenções, que podem ser medicamentos, o mais comum, dietas, procedimentos, pode incluir o placebo. O estudo observacional, também como o nome diz, ele apenas observa os pacientes. Os medicamentos recebidos e os procedimentos, incluindo aí exames laboratoriais e de imagem, são realizados, não podem ser realizados apenas por causa da participação no estudo. Eles não são decididos a priori, eles são de acordo com a prática médica. É uma forma também de se observar o que acontece na vida real. O estudo epidemiológico é uma modalidade de estudo observacional, com a diferença que o foco não está no indivíduo, mas sim na população. Sua finalidade maior é avaliar a distribuição de causas, fatores de riscos ligados à saúde em população. Temos também um tipo de estudo que se chama registro, que nada mais é que um sistema organizado para coletar dados clínicos. E aí dentro temos também o que hoje se conhece como evidência de mundo real, que reflete, como o próprio nome diz, a situação da vida real, a prática médica no paciente no seu dia a dia. A diferença de um registro é que o registro é desenhado com o objetivo de se estudar, enquanto que a evidência do mundo real, ou dados de mundo real, eles são os sistemas usados rotineiramente, preenchidos pelos profissionais de saúde durante o atendimento, também dados administrativos que depois podem ser usados para coletar dados de saúde, eficácia, segurança de medicamentos. Como a maioria das pessoas já ouviu falar muito, existem as fases dos estudos. No caso de estudos com medicamentos, nós temos a fase 1, com poucos voluntários, a duração de alguns meses, onde eu estudo voluntários saudáveis. O objetivo principal é avaliar a segurança e também a absorção do medicamento, os níveis que esse medicamento alcança no organismo do indivíduo, conhecido como farmacocinética. Desses estudos fase 1, aproximadamente 70% passam para a próxima fase, que é a fase 2. É uma fase onde já temos centenas de voluntários, agora voluntários com a doença, e é o primeiro momento onde se estuda de fato a eficácia do medicamento. Caso o estudo passe para a fase seguinte, que é a fase 3, é bom lembrar que apenas 33% passam. Aí temos um estudo de maiores dimensões, com 300 a 3.000 voluntários, duração de 1 a 4 anos, obviamente voluntários com a doença, que de fato vão mostrar, ou pelo menos avaliar, a eficácia e segurança do medicamento.
Terminada essa fase, o medicamento pode ser submetido à autoridade regulatória para sua avaliação e eventual aprovação. Depois de o medicamento estar aprovado, pode-se fazer um estudo fase 4, com muitos voluntários, em geral, para se observar a segurança a longo prazo desses medicamentos. Quanto às vacinas, existe uma pequena diferença. Nós temos as fases também. No entanto, é bom lembrar que em estudo de vacina, os voluntários são sempre saudáveis. A fase 1 estuda a segurança e também a reação imediata à vacina, que é conhecida como reatogenicidade. Na fase 2, também com centenas de voluntários, se avalia a produção de anticorpos e de imunidade celular e também a determinação da dose. O importante é que na fase 2 de um estudo de vacina, precisamos de voluntários com um baixo risco para contrair a doença, porque se o voluntário contrair a doença, nunca saberemos se os anticorpos desenvolvidos foram devidos à vacina ou simplesmente ao contato com o patógeno. Na fase 3, agora com milhares de voluntários, é onde vamos de fato avaliar a eficácia da vacina na prevenção da doença para a qual ela foi desenhada. E aí, ao contrário do fase 2, queremos voluntários de alto risco para contrair a doença, porque senão o estudo poderia se prolongar por anos e anos e nunca chegar a uma conclusão. Existem várias etapas para colocar em operação o estudo clínico. É um processo complexo, que inicia-se com um protocolo, que é a alma do estudo clínico, pois lá vão estar todas as informações de todos os detalhes e procedimentos que deverão ser seguidos. A seguir, temos a seleção dos centros, com o estudo de factibilidade e as visitas pré-estudo. Enviamos os documentos para os centros submetem ao Comitê de Ética, o Comitê de Ética submetem à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o patrocinador submete os documentos à Anvisa, uma vez aprovado, ele consegue a licença de importação para importar medicamentos, se for o caso. É feita, então, uma reunião com investigadores para se alinhar todos os detalhes do estudo. É feita, então, uma visita de iniciação a cada centro e aí é dado sinal verde para iniciar o recrutamento. A partir do início de recrutamento, ocorrem as visitas de monitoria, onde um representante do patrocinador vai ao centro para fazer uma verificação do andamento do estudo, se os documentos estão presentes, se estão sendo preenchidos corretamente. Ao final do estudo, é feito o fechamento do banco de dados e, finalmente, a análise de dados, que gera o relatório final do estudo, que então será submetido à autoridade regulatória. Muito importante, dentro de um estudo, se definir claramente o objetivo e os desfechos, que em inglês são conhecidos como endpoint. Não adianta ter uma ideia brilhante e o protocolo ter uma execução impecável se o objetivo foi mal definido. O objetivo tem que definir claramente a informação que se pretende obter do estudo, é responder à pergunta que o estudo está fazendo. E esses objetivos têm que ser medidos através de variáveis, que são conhecidos como desfecho. Lembrando que o desfecho primário, que é o mais importante, é que vai determinar o tamanho da amostra a ser estudada. A população em estudo também é um ponto importantíssimo, pois ela terá que refletir depois a população onde vai se querer utilizar o medicamento. Não adianta fazer um estudo com uma população extremamente restrita, adequada para um estudo, mas que depois não reflita as condições reais. E para se escolher essa população, são definidos os critérios de elegibilidade. Área, doença e duração, comorbidades, sempre assinatura do termo de consentimento, uso de tratamentos anteriores, entre outros elementos. O tamanho da amostra, como já disse, é crítico. Se ela for pequena demais, pode levar a resultados pobres, que, por sua vez, levam ou à necessidade de mais estudos, ou, pior ainda, resultados negativos que podem fazer medicamentos eficazes serem descartados para sempre. Por outro lado, se a amostra for muito grande, corremos o risco de estar expondo um número muito grande de pacientes a um tratamento do qual ainda não conhecemos os dados nem de eficácia nem de segurança.
além do alto custo que pode inviabilizar um estudo muito grande. A randomização é um processo através do qual, dentro da população, a gente tenta selecionar uma amostra que seja realmente representativa. E dentro dessa amostra, eu não posso assignar um paciente a um tratamento conforme a minha escolha. Isso tem que ser feito de forma aleatória, como se eu fosse jogar uma moeda. E para isso existem sistemas próprios de computador que vão sortear o paciente para garantir que ele tenha a mesma chance de cair em qualquer dos braços do estudo. O caminho do paciente em um estudo clínico é um ponto muito importante. Lembrando que antes da assinatura do termo de consentimento, nenhum procedimento fora da prática normal, sequer um questionário ou um exame laboratorial pode ser realizado. Uma vez que o paciente assina o termo de consentimento, que é chamado TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente é considerado incluído no estudo e ele passa a entrar numa triagem onde vão ser aplicados os critérios de elegibilidade. Uma vez decidido que esse paciente atende aos critérios, ele será randomizado e o tratamento iniciado. O paciente pode continuar até o término do tratamento ou interromper o tratamento antes, ou mesmo abandonar o estudo como um todo. Às vezes, o paciente interrompe o tratamento, mas continua no estudo, pois será seguido quanto aos aspectos de segurança. E, a partir do final do tratamento, existe ainda um período de seguimento, e depois do qual o paciente é considerado como completo desse estudo. Depois de feito tudo isso, nós temos um fruto, que é resultante do estudo clínico, além, obviamente, do dossiê que é submetido à autoridade regulatória, nós teremos uma publicação. Existem alguns fatores que são muito importantes quando se lê um trabalho. Por exemplo, o método. Eu sei que é uma seção que não é muito atraente para ser lida. A gente quer ir direto para o resultado, ou às vezes até direto para a conclusão. Mas eu preciso ler os métodos para entender qual foi o desenho do estudo, qual tipo de intervenção, os critérios de elegibilidade faziam sentido para aquele tipo de tratamento, o objetivo e o desfecho primário foram bem escolhidos, esse desfecho está centrado no paciente ou resultado de laboratório, entre outros pontos que uma pessoa deve olhar quando lê um artigo clínico. Quanto aos resultados, o número de pacientes está correto ou será que alguns desapareceram, não estão na publicação? Existem dados comparativos? Existe uma tabela mostrando isso? Os dados basais são homogêneos? Os fatores de confusão foram levados em conta? Houve adesão do paciente ao tratamento? Os eventos adversos estão devidamente descritos? Na discussão, é importante que se veja se o autor apresentou as fraquezas e limitações do estudo, se ele lembrou de discutir os possíveis fatores de viés. Os autores consideram que a análise levou em conta devidamente esses fatores? Os autores discutem a possível generalização dos resultados? E a conclusão é muito importante. Não se deve simplesmente ler uma conclusão e concordar com ela. Será que ela é compatível com os resultados apresentados ou será que algum aspecto que poderia afetar a conclusão foi omitido? Finalmente, queria falar um pouquinho sobre a interpretação dos dados de segurança, lembrando que, ao contrário do que ocorre com a eficácia, não existe um padrão ouro para a segurança, a começar pelo tamanho da amostra. Ele é planejado para detectar a eficácia e não o risco de eventos adversos. É preciso, então, ter cautela para interpretar dados de segurança de um estudo. Temos que olhar com cuidado o número de pacientes e suas características, a duração do tratamento e do segmento, e se isso reflete a vida real. Bem, vamos encerrar por aqui nosso bate-papo. Agradeço a sua participação e espero nos vermos em breve. Até mais.